Então, pessoal, na aula de hoje começamos uma nova etapa no curso, a última etapa, e que, se não me engano, ela vai durar 5 aulas. Então, assim, já estamos chegando no final do semestre. Daqui a pouco já vamos ter a segunda prova e a entrega do trabalho. Então, aqueles que ainda estão meio atrasados no trabalho, não deixa, não atrasa, tá? O tempo já está terminando. Por outro lado, a experiência me diz que nessa última etapa, a maioria dos alunos já está mais ou menos habituada com as técnicas de separação de variáveis, com as aplicações das condições de contorno, das condições de fronteira, componente tangencial de campo para um lado, componente tangencial do campo para o outro. Então, isso daí, basicamente, essencialmente, vai ser a mesma coisa, tá? Não vai mudar muito em relação ao que já foi visto antes. A coisa mais diferente aqui, lógico, as geometrias são diferentes, mas são as funções especiais que vão aparecer nessas soluções, tá? Que muitos de vocês não viram antes, né? Como alguns já não tinham visto antes funções de Bessel, agora vão aparecer, além das funções de Bessel, mas uma função de Bessel um pouco diferente, como caso particular até fica mais simples do que a outra, mas enfim, é uma função de Bessel esférica, mas junto com essas funções de Bessel esféricas, também vão aparecer as funções associadas de Legendre, que tem como caso particular o polinômio de Legendre. O polinômio de Legendre é um caso particular das funções associadas de Legendre. Só um momentinho que eu vou fechar aqui, mano. Mas, por outro lado, até por causa do trabalho computacional, vocês já viram que essas funções especiais hoje já não metem tanto medo como metiam antigamente, porque já está programado, por exemplo, no MATLAB, você já tem essas funções programadas, essas funções já são estudadas há séculos, tem livro com tabelas, com as propriedades. Infelizmente, a gente vai tratá-las aqui como a gente tratou antes as funções de Bessel, ou seja, a gente vai empurrar goela abaixo e vocês vão ter que correr atrás das propriedades. Obviamente, na hora da prova, eu não vou mostrar ou exigir propriedades que já não tenham sido vistas aqui no curso, seja nas notas de aula, seja nos exercícios que são passados através do livro do Harrington, tá? Então, as dificuldades, eu espero que vocês terão nessa próxima etapa sejam bem menores do que o que vocês já tiveram antes, né? Até porque a gente já está chegando no final do curso. Então, a gente vai começar, antes de resolver qualquer problema, a gente vai gastar uma aula e meia, para falar sobre não só a construção de soluções em coordenadas esféricas, mas também, eventualmente, vai chegar na hora de resolver a equação de onda, a equação de Helmholtz, usando separação de variáveis. Só que agora em coordenadas esféricas. E aí falar um pouquinho das funções especiais que aparecem nesses problemas antes de resolver alguns poucos problemas, que são a cavidade esférica, e aí a cavidade esférica, uma esfera dentro da outra, eu deixo isso como exercício no Harrington. A gente vai ver também o guia cônico, que é importante, por exemplo, na área de antenas, né? Algumas cornetas são cônicas. Depois a gente vai entender o espalhamento, por exemplo, de uma onda plana por uma esfera. Isso a gente vai poder resolver também usando separação de variáveis em coordenadas esféricas. E depois anéis de corrente, né? Ao invés de linhas de corrente, aqui vão ser anéis de corrente, ou na presença de cones, ou na presença de esferas. E basicamente são esses os problemas que a gente vai resolver nas próximas 5 aulas. Se eu não estou. É menos do que isso, né? Porque a aula de hoje, por exemplo, vai ser só matemática, falando sobre a solução desses problemas em coordenadas esféricas. Mas nós agora vamos ter umas 3 aulas de solução de problemas e depois vai ser a prova. Então, vamos começar a aula fazendo uma rapidíssima revisão e ajustar, né, a anotação para
classificar essas coordenadas esféricas. Geralmente, nos livros, as letras, os símbolos utilizados são esses daqui, pelo menos no livro do Balanis e no livro do Harrington. Então, o vetor posição R, que localiza o observador, ou se localizar a fonte de corrente, você põe uma linha em cima de tudo isso que está aí. Então, as coordenadas esféricas que agora descrevem essa posição de observador são a distância R entre a origem e o ponto de observação, não confundir com a coordenada ρ cilíndrica. Então, essa é a única distância envolvida. E as outras duas são ângulos, o que acaba dificultando um pouco as coisas. Um deles é o ângulo φ. Esse ângulo φ é rigorosamente o mesmo ângulo cilíndrico, não muda nada. Inclusive, o jeito de tratar as funções que variam com φ é rigorosamente a mesma coisa, ou seja, vai ser exponencial complexa ou combinação de seno e cosseno, como a gente já tinha visto em coordenadas cilíndricas. É o mesmo ângulo. A novidade aqui, além do R, é o ângulo θ, que é o ângulo, por definição, que o vetor R faz em relação ao eixo Z. Θ igual a zero, eixo Z positivo. Θ igual a π, eixo π, é eixo Z negativo. Θ igual a π sobre 2, plano Z igual a zero. Então, nos nossos problemas, o domínio do θ vai de 0 até π. O θ não vai de 0 a 2π. O θ vai de 0 a π. Nos nossos problemas, nos nossos domínios, quem vai de 0 a 2π continua sendo o φ. O φ continua indo de 0 a 2π. Em alguns livros eles mudam isso, mas no Harrington, no Balanis e aqui a gente vai adotar isso. O φ continua de 0 a 2π e o θ de 0 a π. Que desse jeito você cobre o espaço uma única vez. Então, se aparecer alguma integral na superfície esférica, o φ, a variável de integração φ, vai variar de 0 a 2π, enquanto que o ângulo θ vai estar sempre no domínio entre 0 e π. E aí, se você precisar, está aí a relação, que se você pega isso no apêndice dos livros de matemática, de eletromagnetismo, a relação entre as coordenadas do ponto cartesianas e aquelas esféricas. Então está aí como representar o x em coordenadas esféricas e o idem para os restos. Tá? Isso você obtém usando triângulos e triângulos retângulos. A gente não vai explicar, demonstrar essas relações. Nós vamos simplesmente acreditar nelas. Bom, além das coordenadas, também temos a base vetorial, o famoso R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Então, não confunda coordenada com base vetorial. Óbvio que elas estão relacionadas, mas uma coisa são as coordenadas R, θ e φ. Outras coisas são as direções R chapéu, θ chapéu, φ chapéu. Por definição, a base vetorial ela é definida com os vetores dessa base vetorial apontando na direção onde a variável cresce. Então, qual é a direção onde a variável cresce? Como é que você ilustra isso geometricamente, graficamente? Você vai pegar a superfície onde a variável, a coordenada, perdão, é constante. Por exemplo, qual é a superfície onde a coordenada ρ, R, a coordenada R é constante? R é a distância da origem até o observador. Então, o lugar geométrico onde R é constante não é o cilindro como era no ρ, é uma esfera. E o R chapéu é anormal a essa esfera, sempre crescendo, apontando na direção onde a coordenada cresce. A coordenada cresce de dentro para fora. Então, o R aponta para fora da esfera e não para dentro. Qual é o lugar geométrico onde a coordenada φ é constante? O φ é o mesmo φ de antes do sistema cilíndrico. Então, é o semiplano, é como se fosse uma folha de um livro. É o semiplano cuja borda está no eixo Z.
Então, a normal é esse semiplano. Eu tentei desenhar aqui, ó, essa direção vermelhinha. O φ cresce a partir do eixo X, aqui no sentido da mão direita. Ó. Então, a direção φ aponta, é normal o semiplano apontando nessa direção indicada na figura. Talvez a novidade seja o lugar geométrico onde o ângulo θ, a coordenada θ, é constante. O lugar geométrico onde o ângulo θ é constante é um cone. Estou desenhando aqui pelo menos parte do cone, ó, cujo vértice coincide aqui com a origem. Aqui não dá para ver nessa figura. E θ aumenta fugindo, saindo para fora do eixo Z. Então, aqui o θ chapéu, ele aponta para fora, como está indicado aqui nessa figura. E essa base vetorial, ela não é definida assim aleatoriamente, ela é definida no ponto onde essas coordenadas descrevem a posição, ó, neste ponto R. É onde essas superfícies se encontram. Eu apontei aqui em cima e está errado, na verdade é aqui embaixo. Ó. Essas superfícies se encontram neste ponto aqui, ó. Todas elas se interceptam mutuamente num único ponto. E é ali naquele ponto as coordenadas são R, θ e φ, por isso que a base está ligada às coordenadas. Porque ela é definida no ponto definido, localizado pelas coordenadas. Mas uma coisa é a base e outra coisa são as coordenadas. E aí está, naquele ponto, descrito, localizado pelo vetor posição R, ali você define a sua base vetorial. R chapéu, θ chapéu, φ chapéu. Sempre seguindo a regra da mão direita. R vetorial θ na direção φ. θ vetorial φ na direção R e assim por diante. E repara, o vetor posição R, o vetor R, não tem componente na direção θ chapéu, não tem componente na direção φ chapéu. O vetor azul R, o vetor R, esse aqui, ó, ele tem as três componentes cartesianas. Ele tem componente na direção x chapéu, ele tem componente na direção y chapéu, tem componente na direção z chapéu. Mas quando você descreve ele usando a base esférica, ele só tem componente na direção R chapéu. Ué, mas e cadê a informação em relação aos ângulos? Onde é que está aqui a informação? Já que o R varia com o vetor posição R, chapéu, o R vetor varia com R, θ e φ, cadê essa variação em relação a θ e φ aqui? Ó? Cadê? Se eu estou vendo R aqui, se eu estou vendo letra R, 3 letras R, olha lá. Uma com um vetor em cima, outra sem nada, outra com um acento circunflexo. Cadê o θ? Cadê o φ aqui? Está aqui, ó. Na verdade, a direção R chapéu, ela não é constante, ela varia com θ e φ. Então, a variação da posição com as coordenadas, com os ângulos θ e φ, essa variação está implícita aqui dentro. E se você quiser saber a relação entre as direções esféricas e as direções cartesianas, elas são dadas, eu já corrigi aqui, tinha um erro antes, tá? Vocês têm um erro no documento que vocês tiveram acesso antes. Aqui está um Z chapéu, está errado, foi um cut and paste, né? Lógico, um cut and paste mal feito aqui de cima. Aqui é φ chapéu. E ali vocês estão vendo a desgraça que é esse sistema, essa base vetorial esférica, porque agora todos os três vetores, todas as três direções, melhor dizendo, todas variam com θ e φ. Não variam com R, mas variam com θ e φ, com exceção da direção φ, que só varia com φ, não varia com θ. Mas a direção R unitária e θ unitária variam tanto com θ como com φ. E isso dificulta na hora de você manipular a equação de onda. Aquele laplaciano, você não vai poder passar esses vetores para fora das derivadas. Por isso que as expressões começam a ficar grandes, ficam mais complicadas,
do que no caso cartesiano. Na base cartesiana, x chapéu, y chapéu, z chapéu, são constantes. Como assim constantes? Se você substituir essas coisas e estas coisas aqui dentro, você vai ver que vai dar x chapéu igual a x chapéu, y chapéu igual a y chapéu, e z chapéu igual a z chapéu, como tinha que ser. Então a base cartesiana ela é constante, a base vetorial. E aí esses vetores podem passar para fora das derivadas, e as expressões ficam mais simples. Mas no sistema cilíndrico, e em particular no sistema esférico, essas expressões ficam mais complicadas. A gente vai mostrar as consequências disso nas próximas transparências. Isso aqui ninguém precisa saber decor. Precisando, você vai consultar o apêndice do seu livro de preferência. Por enquanto, alguma pergunta? Sem nenhuma pergunta, então, antes de falar sobre a separação de variáveis, nós temos que falar sobre a construção de soluções, tá? Que alguma coisa aqui vai acontecer de diferente em relação às construções de soluções que nós já estudamos antes em relação a direções constantes, x, y e z. Pelo fato de que agora as construções vão ser TE e TM em relação à direção R, e pelo fato dessa direção R variar com os ângulos θ e φ, alguma coisa diferente vai acontecer. Embora essa diferença não vai ser nada catastrófico, mas é uma observação que a gente tem que fazer, ela é importante. Então, como agora, no sistema de coordenadas esférico, a única distância é dada pela coordenada R, a gente não vai construir soluções em relação a θ e φ. Todas as soluções vão ser construídas em relação à direção R. E quando a solução TE em relação a R sozinha, perdão, ou a solução TM em relação a R sozinha não conseguir satisfazer a todas as condições de contorno, significa que você vai ter que usar uma combinação das duas. Isso vai acontecer, por exemplo, no caso do espalhamento da onda plana por uma esfera. A gente vai ter que usar uma combinação das duas. Não vai dar para fazer uma primeiro, independente da outra. A gente vai ter que usar as duas combinadas. Mas, em compensação, a gente só vai trabalhar com TE e TM em relação a R. Mas, antes disso, vamos ver quais as consequências pelo fato dessa direção R não ser mais constante. Até aqui, nada vai mudar. Solução TE em relação a R, como sempre, a ideia é a mesma. Como sempre não, porque agora é R, mas a ideia é a mesma. O potencial vetor magnético nulo, como é TE, você vai trabalhar com potencial vetor elétrico. E este só tem componente na direção R. Isso não mudou. O que mudou é essa observação aqui, ó. Repara que eu não estou usando mais o símbolo psi. Estou usando esse símbolo F índice TE. Ou seja, esta é a componente R do potencial vetor. Mas eu não usei mais aqui psi, como eu usava antes. Porque segundo a notação do Harrington, e a gente está aqui repetindo, psi é a solução da equação de Helmholtz escalar. E a gente vai mostrar que isso daqui não é a solução da equação de Helmholtz. Ela está associada à solução, mas não é a solução. Por isso a gente está tomando cuidado de não usar o símbolo psi aqui. Tá? Bom, mas o potencial vetor elétrico ele continua satisfazendo a equação de onda homogênea, só que a equação de onda vetorial. Então, continuamos tendo, como sempre, porque isso vem das equações de Maxwell, do calibre de Lorentz, etc, 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 o laplaciano de F, assumindo meio linear homogêneo isotrópico, notação fasorial, enfim, o laplaciano de F, do vetor F, mais k ao quadrado vezes o vetor F, isso dá zero. Tem uns que, inclusive, colocam um vetorzinho em cima do zero, né? Zero vetor, ou seja, para dizer que o vetor é zero.
Acho que vocês entenderam. Aqui o zero é para todas as componentes dessa equação vetorial. Devia ter falado isso antes, né? Mas enfim, vocês entenderam. Tá? E o nosso F só tem componente na direção R, está aqui, ó. Então isso não muda. O que nós precisamos agora é traduzir essa equação vetorial numa equação escalar apenas sobre a componente R desse vetor F. E o fato do R não ser constante, não poder passar... repara o R aqui, ó. Ele não pode ser passado para fora do Laplaciano. E é isso que vai dificultar as coisas na nossa situação. Aqui não tem problema nenhum. Não tem derivada, mas aqui, ó, tem uma derivada. Eu não posso passar esse R para fora. Então a gente vai ter que fazer as manipulações. E a gente começa aqui, ó, reescrevendo por motivos que só vão ficar claros mais adiante. A gente vai usar uma identidade vetorial e reescrever o Laplaciano de F desta maneira aqui, ó, sem maiores detalhes. A gente não vai provar isso, a gente vai acreditar que isso é verdade. Se as derivadas forem todas bem definidas no domínio, etc, etc, isso daqui é verdade. E vamos substituir isso aqui dentro. Nós vimos lá atrás, do calibre de Lorentz, que o divergente de F é dado em função, sem maiores explicações. Tá? A gente já viu isso lá atrás. A definição do potencial escalar magnético é fazer com que o divergente do F tenha esta relação para simplificar a equação de onda. A gente chegou nessa equação de onda por causa desse calibre de Lorentz. Não fique assustado, esse potencial está aqui só para ajudar a gente. Daqui a pouco ele vai ser jogado fora de novo, tá? É só para fazer com que a gente chegue no final usando a menor quantidade de passos que for possível. Então isso a gente já viu antes, vamos acreditar. Então a gente vai pegar e substituir esse divergente por esta relação aqui, ó, nesta equação. E isso é reescrito dessa maneira, as constantes passam para fora, o gradiente que está aqui, ó, só vai operar em cima do potencial vetor, do potencial escalar magnético. Próxima etapa é substituir isto daqui na equação de onda. Mas antes disso, se eu não me engano, a gente vai, dado que o F tem apenas componente na direção R, a gente já vai pegar o gradiente do F e abrir isso com a ajuda de algum apêndice, de algum livro de eletromagnetismo. Ah, não, antes eu substituir, perdão, eu peguei e substituí o Laplaciano de F por isto na equação de onda do potencial vetor elétrico. E passei este termo com sinal trocado para o outro lado. Então está aqui a equação de onda reescrita desta maneira. A equação de onda vetorial. Agora sim eu vou expandir esse rotacional do rotacional, que não vai ficar tão grande assim, porque o F só tem componente na direção R. Mas dá essa geringonça aqui, ó. Eu não vou provar. Depois vocês em casa provem que isso aqui é verdade. Com todas as derivadas em relação a θ, a R e a φ. Repare que é um vetor. É um vetor que tem componente na direção R, tem componente na direção θ, e tem componente na direção φ. O vetor aqui está descrito pela base esférica, a base vetorial esférica. Além disso, temos esse gradiente aqui, ó. Com a ajuda do apêndice do livro também está lá a expansão do gradiente na base esférica. Componente R, componente θ, componente φ. Então, na verdade, aqui temos 3 equações escalares, cada uma correspondendo a uma direção. Então, repara, este vetor aqui, ó, só tem componente na direção R. Não tem componente na direção θ nem na direção φ. Então, para as componentes em θ e em φ, é só comparar a componente θ deste cara, que é esta daqui, ó,
com a componente θ deste, que é dada em função deste termo. E para a componente φ, você vai comparar este cara, igualar, né, no caso, igualar este cara a este outro aqui, multiplicado por essa constante, menos j ômega mi epsilon. Então isso vai te dar duas equações menores. E vamos ter uma terceira, que é dada pela componente R deste termo, ou seja, esse negócio todo aqui, mais esta componente R, que tem que ser igualada à componente R deste termo, que é dado por isso. Essa terceira equação a gente vai guardar por um instante. Vamos pegar só as duas equações que vêm das componentes θ e φ desta equação. E aí, sem mais delongas, estas são as componentes, as equações. Esta vem da componente θ, da equação de onda vetorial, e esta vem da componente φ. Mas repara que elas trazem a mesma informação, porque olha só, de um lado, numa, eu tenho derivada em relação a θ dos dois lados. Na outra, eu tenho derivada em relação a φ dos dois lados. Mas é a única diferença entre elas. Ou seja, se eu integrar esta equação em θ, ou se eu integrar esta equação em φ, eu obtenho o mesmo resultado que este daqui. Ó. Ou seja, tanto a equação correspondendo à componente θ, como a equação correspondendo à componente φ, me dão a mesma informação. E aí o que eu vou fazer, ó, repara que eu tinha colocado esse potencial vetomagnético, mas agora eu já vou jogá-lo fora. Na equação que sobrou, que vem da componente R, onde aparecer o potencial magnético, eu vou trocar por isso daqui. Ó. E no final eu vou ficar com uma equação de onda escalar só em termos da componente R do potencial vetor elétrico. E é esta equação aqui. Ó. Nela apareceu essa derivada em relação a R, e eu troquei, ó, usando esta relação, pela derivada segunda dessa função f. E essa é a equação do f. Agora eu pego esse termo e passo para o outro lado com o sinal trocado, e essa coisa toda vai ser igual a zero. Só que essa coisa toda que aparece, nós não vamos mostrar aqui. Você pode provar de trás para frente, ou seja, a partir do resultado, provar que esta equação é igual à anterior. Mas dá para mostrar, nós não vamos mostrar os detalhes, que eu consigo reescrever isto desta maneira. Isso vai ficar para vocês, se alguém quiser provar que isto daqui, quando você pega o Laplaciano e expande as suas componentes esféricas, na base nas componentes esféricas, você chega nesta equação aqui. Tá? Não vamos provar aqui nas transparências. Ou seja, não é a componente R do potencial vetor elétrico que satisfaz a equação de Helmholtz. É ela dividida pela coordenada R. Logo, o psi, aquilo que a gente vai classificar, definir pelo símbolo psi, psi maiúsculo, não é o F, e sim ele dividido por R. Em outras palavras, o que você vai substituir no vetor F e, consequentemente, naquela tabela que te dá as componentes de campo elétrico e de campo magnético, não é a solução da equação de onda escalar homogênea, mas sim ela multiplicada por R. E essa é a grande observação que a gente tem a fazer no início da aula. A relação é simples, mas você tem que tomar cuidado com este resultado. Por enquanto, alguma pergunta? Beleza? Vocês
tiveram algo parecido, se não me engano, na primeira lista de exercícios depois da prova, só que era no sistema cilíndrico e era um caso muito particular. Era para o caso em que não havia variação em φ. Aí você mostra que você consegue resolver o problema usando construção de soluções, TR-TM, em relação a ρ. E que a solução da equação de onda não é a componente ρ do potencial vetor, mas sim a componente dividida por ρ. Então aqui está acontecendo algo parecido, só que em relação à coordenada esférica R. Não é a componente ρ que tem que satisfazer a equação de onda escalar, mas sim ela dividida pela coordenada R. Então não se esqueçam disso, tá? A solução da equação de onda vai ter que ser multiplicada por R antes de você substituir na tabela. É isso que você vai ter que fazer, tá? Uma vez obtida a função f, aí você vai para as relações usuais dos potenciais vetores. Olha que coisa horrorosa, olha um erro que eu cometi aqui. Está errado essa transparência, pessoal. Acho que vocês perceberam. Aqui está certo. Mas aqui ó, não veio desse rotacional de A, até porque no nosso caso A é zero. Na verdade, isso daqui devia estar aqui em cima com F no lugar do A e isso aqui embaixo com F no lugar do A também. Tá? Então vocês me desculpem, eu vou ter que corrigir isso depois da aula. Então isso daqui está errado. Isso daqui está errado. Mas o resultado está certo. Tá? Essa é a tabela que você vai ter que usar. Uma vez obtido o F, você simplesmente substitui nessa tabela e obtém as componentes esféricas do H e as componentes esféricas do E. Tá? Então depois eu vou corrigir isso, pessoal. Vocês me desculpem, mais um erro aí por causa de cut and paste. Mas a tabela está certa, esse resultado está certo. Tá? Lembrando que o que você vai colocar agora aqui não é a solução da equação de onda, mas sim a solução da equação de onda multiplicada por R. Então, não vai ser assim tão diferente do que era antes, mas você tem que lembrar, você não pode esquecer de multiplicar por esse R, porque isso vai afetar o resultado, em particular, ó, quando você tiver a derivada em relação a R. Pessoal, alguma pergunta? Se você agora usar os conceitos de dualidade, a gente não precisa repetir tudo de novo para mostrar que se você quiser uma solução TM em relação a R, quem tem que ser zero, quem tem que ser nulo agora é o potencial vetor elétrico e o potencial vetor magnético agora só tem componente na direção R. Eu troquei a letra, agora usei A. Pelos mesmos motivos, não vamos usar o potencial escalar, a letra, o símbolo psi maiúsculo, para representar essa componente R, porque o A não é a solução da equação de onda escalar. E aí, mas, enfim, são as mesmas características da componente R do vetor F, ou seja, é a mesma equação de onda, só que trocando o F por A. E, uma vez obtido o A, ou seja, uma vez multiplicando a solução da equação de onda escalar por R, você acha o A, e aí você substitui nessa tabela. Aqui está tudo certo, ó. Aqui não tem erro nenhum. E aí estão as relações que vão te dar as componentes do campo elétrico e do campo magnético em função do potencial que a gente vai obter daqui a pouco utilizando separação de variáveis. Em relação a essa construção de soluções utilizando os potenciais vetores, alguma pergunta? Bom, se não há pergunta alguma, vamos prosseguir. Agora a gente vai tratar
da solução da equação de onda escalar, utilizando separação de variáveis em coordenadas esféricas. Ou seja, a gente vai achar a solução desta razão. Componente R do potencial vetor dividido por R. Coordenada R. E a gente vai chamar essa razão de psi, tanto para a solução TE como para a solução TM. Antes disso, um comentário. Quando eu fiz o equivalente, né, dessa matéria no meu mestrado, o professor era um cara extraordinariamente, infinitamente superior a mim, ele dava essa parte de solução de problemas em coordenadas esféricas usando uma outra maneira de construir soluções, que foi popularizada pelo livro do Stratton. O livro do Stratton, que é mais antigo que o livro do Harrington. Só para vocês terem ideia, o Stratton foi reitor do MIT. O Stratton, quem fez antena semestre passado vai lembrar das equações integrais de Stratton-Chu, é o Stratton, esse cara daqui. Então, ele tem um livro, foi publicado em 1941, justamente para ensinar eletromagnetismo para os engenheiros eletricistas. E lá, ele popularizou uma outra maneira de construir soluções em coordenadas esféricas, utilizando os vetores M e N. Então, existe uma outra maneira que é comum você ver em artigos científicos, que não é o mesmo jeito usado no Harrington, ou seja, construindo soluções TE e TM usando os potenciais vetores elétrico e magnético. Então, existe uma outra maneira de você construir tais soluções. No final, você chega, óbvio, em combinações de TE e TM em relação a R, mas é uma outra maneira de escrever, é uma outra maneira de desenvolver, que a gente não vai mostrar aqui no curso, nem cobrar isso daí, mas é só para vocês um dia, se vocês se depararem com esses vetores em algum artigo, então lembrem-se que existe uma outra maneira de resolver esses problemas em coordenadas esféricas, e uma possível referência para isso é o livro do Stratton, que vocês também encontram não só a versão original, mas a reimpressão que foi feita algumas décadas atrás pelo I3E. Está numa qualidade eletrônica melhor. Vocês encontram isso também fácil na internet. Então, essa transparência é só para fazer esse comentário, tá? Mas aqui a gente vai usar o livro do Harrington, porque fica mais fácil, né, de mostrar. A gente já usou os potenciais para soluções cartesianas e cilíndricas, então a gente também vai continuar usando isso agora no sistema esférico. Então, agora sim, a solução da equação de onda escalar homogênea, utilizando a separação de variáveis. Então, se você puder usar separação de variáveis, você consegue resolver analiticamente, ou pelo menos dar um rumo na solução híbrida, semi-analítica, do seu problema, dependendo da geometria. Daí a pergunta que eu gostaria de fazer aqui para vocês, para ver se vocês estão prestando atenção, como é que eu sei que eu posso, de antemão, como é que eu consigo ver, visualizar, de que eu posso aplicar separação de variáveis em coordenadas esféricas? Ninguém quer aparecer a voz na gravação? Está gravando, né, pessoal? Se uma das superfícies do problema estiver sobre uma das superfícies do sistema de coordenada. Uma não. Todas. Todas. Ou seja, todas as fronteiras, todos os contornos têm que estar em superfícies, onde nessas superfícies, uma e apenas uma dessas coordenadas é constante. Então, como já foi dito antes, R, coordenada R, a distância até o centro, ou do centro até o observador, ela é constante se a superfície for uma esfera. Θ constante, cone.
φ constante semiplano. Então, todos os contornos, todas as interfaces têm que estar contidas sobre estas superfícies ou combinações de geometrias contendo essas superfícies. Por exemplo, um exemplo bobo, você pode ter aqui um cone metálico com um certo ângulo interno alfa, um vértice aqui no centro. Outro cone para baixo, ou seja, dois cones, um com um bico apontando para o outro, com o mesmo eixo de simetria, que você vai definir como sendo o eixo Z. Você pode aplicar separação de variáveis. Se tiver um septo definido por um semiplano φ constante entre os cones, você pode aplicar separação de variáveis. Se ali ainda tiver uma esfera dielétrica cujo centro está exatamente no vértice desses cones, uma geometria super esquisita, né? Vai dar um resultado excelente, mas você ainda pode usar separação de variáveis. Então, todas as superfícies envolvidas, onde ocorrem as fronteiras, onde ocorrem os contornos, onde você vai aplicar as condições de fronteira, de contorno, todas, sem exceção, têm que estar sobre uma ou uma combinação dessas superfícies, esferas, semiplanos e cones. E aí você pode aplicar separação de variáveis. Nós vamos resolver para algumas dessas geometrias, as mais básicas, tá? A gente não, obviamente não vai resolver qualquer problema, qualquer situação, até porque o tempo é curto. A gente vai resolver alguns problemas que são aqueles sugeridos pelo Harrington, na maioria dos casos. Então, Professor, se isso pudesse... Oi? Nesse Pergunta? exemplo que o senhor falou dos dois cones aí, um apontando para cima e para baixo, é simultâneo que dá para resolver? Isso, tá? Porque, repara, um cone é θ1, θ igual a θ1, outro é θ igual a θ2. Dá, ué. São superfícies, cada uma tem o seu θ constante. São cones distintos, cada um tem um θ constante. Mas repara, o R e o φ sobre as superfícies variam livremente. Então você pode aplicar separação de variáveis. Beleza? Inclusive, vamos ter um exemplo exatamente, por isso que eu falei dos cones. A gente vai ter um exemplo que é resolvido com um certo truquezinho, por exemplo, a base para se entender uma antena bicônica. A antena bicônica é um cone apontando contra o outro. Essencialmente, aqui eles vão ser assumidos infinitos, né? Na prática, você corta esse cone, eles ficam finitos. Mas é uma maneira de entender uma antena bicônica, começar a entender uma antena bicônica. Beleza? Bom, então, voltando para a equação de onda escalar, aqui está a equação de onda escalar. Repara, a solução da equação de onda escalar, a gente vai usar o símbolo psi maiúsculo, mas ele não é mais a componente R do potencial vetor. A gente vai ter que multiplicar depois, no final, a solução disso daqui por R, antes de substituir no potencial vetor. E aí, perdão, em coordenadas esféricas, esse laplaciano, ele expande nisso aqui. Repara, ele ficou grande exatamente porque agora aquelas direções R, θ e φ variam com a posição, em particular com a direção estabelecida pelos ângulos θ e φ. No caso de base e coordenadas cartesianas, era só derivada segunda em relação a x, mais derivada segunda em relação a y, mais derivada segunda em relação a z. Agora não, a confusão que é. Tudo isso porque a base agora varia com a posição. Isso, logicamente, vai acarretar perdão, numa dificuldade maior na hora de resolver essa, mesmo aplicando separação de variáveis, na hora de resolver essa equação. E aí, a ideia, apesar da complicação agora, a ideia continua sendo a mesma, é identificar nessa equação termos que só dependam de uma das coordenadas, somado a termos
que não dependem daquela variável, aquela coordenada, e obrigar, então, que esse negócio seja constante e, aos poucos, ir retirando esses termos de dentro da equação de onda, como a gente já fez nos casos anteriores. Então, aplicando separação de variáveis, a gente vai dizer que o nosso potencial psi é dado por um produto de 3 funções, onde uma delas não depende nem de θ nem de φ, a gente vai chamar isso de R maiúsculo. Ou seja, se houver variação, ela só varia com R. Outra, que não depende nem de R nem de φ, se variar, depende só de θ. A gente vai chamar de H maiúsculo. E uma que, se variar, só depende de φ, que é a mesma função que só depende de φ do sistema cilíndrico. Lá atrás, no capítulo 5, essa função, ela foi, a letra que a gente usou, o símbolo usado, foi a letra P maiúsculo. Só que aqui, a letra P está reservada para outra coisa. Então, seguindo a notação do Harrington, ao invés de usar P maiúsculo, eu vou usar esse φ maiúsculo em grego. Tá? Mas é a mesma função P de antes. Inclusive, a escolha, se vai ser seno, cosseno, se vai ser exponencial complexo, segue os mesmos conceitos de antes do sistema cilíndrico. Só que, por um motivo que vocês vão entender daqui a pouco, a letra P não vai ser usada. Aí a pergunta é, então, por que não usou esse símbolo antes, já que já sabia que ia chegar aqui? Enfim, porque eu estou seguindo a notação do Harrington. A gente já podia ter usado esse símbolo antes, tá? Mas, de qualquer maneira, é a mesma função P maiúscula de antes. É a mesma coordenada φ cilíndrica. E aí a gente vai substituir, como sempre, esse negócio aqui dentro. E, por exemplo, no caso dessa derivada, em relação a R, as funções H e φ podem ser passadas para fora. E aí você vai fazendo isso termo a termo, você vai reescrever a equação de onda. Se a substituição a separação de variáveis puder ser usada, a equação de onda é reescrita desta maneira. Por enquanto, alguma pergunta? Então, prosseguindo, agora é observar o que está acontecendo e sair multiplicando e dividindo por termos, de maneira a fazer com que uma parcela dependa só de uma coordenada e o resto não dependa daquela coordenada. Então, alguém já fez isso no passado, né? Inicialmente, a gente vai multiplicar os dois lados da equação por isso daqui, ó, pelo inverso disso, ó, com a função φ incluída. Então, se você multiplicar todos os termos do lado esquerdo por isso daqui, e observando que 0 multiplicado por isso continua sendo 0, você vai reescrever esta equação de cima desta maneira. Tá? Como é álgebra simples, eu não vou ficar demonstrando aqui passo a passo. Isso é fácil de você observar. Em casa vocês já estão. Mais tarde, com calma. Tá? Você consegue reescrever desse jeito. E aí, reparem, estes termos aqui, ó, esses 3 termos, nenhum deles depende de φ. Enquanto que este daqui só depende de φ. Ou seja, este termo daqui tem que ser constante, pelos mesmos motivos já explicados antes. E lá em coordenadas cilíndricas, nós chamamos essa constante, se vocês se lembrarem, de menos ni ao quadrado. E aqui não há motivo nenhum para você fazer diferente. Ela é menos ni ao quadrado. Exceto que o ni em coordenadas esféricas é um símbolo que já está reservado para outras coisas daqui a pouco. Então, aqui a gente não vai mais usar a letra ni para representar a constante
associado a esse termo. Aqui a gente vai trocar o ni por m. Pô, por que m? Porque eu estou seguindo a notação do Harrington. Talvez o melhor fosse usar o mi, só que o mi já é usado para permeabilidade. Então talvez por isso o Harrington não use a letra mi. Mas o mais correto aqui, e eu acho que eu vou mudar mais adiante, mais nos próximos anos, trocar essa notação. Mas, de qualquer maneira, a gente está seguindo o Harrington aqui. Ó. Então, essa constante, neste capítulo 6, vai ser menos m ao quadrado. Mas observe que é rigorosamente a mesma coisa que tínhamos antes no sistema de coordenadas cilíndrica. Só que lá, ao invés da letra do símbolo φ maiúsculo, era a letra P maiúscula. E ao invés de m, era ni. Mas é a mesma coisa. E aí, dependendo do problema, a solução que você vai usar vai ser ou uma combinação de seno e cosseno, cujo argumento é m vezes φ, ou exponenciais complexas, mais ou menos jm φ, de acordo com a conveniência. E eu já vou antecipar aqui um resultado para vocês. Esta solução é rigorosamente a mesma que vocês já obtiveram antes. Ou seja, se houver periodicidade em torno do eixo Z, este M é inteiro. Antes a gente chamava de N. Só que agora o Ni e o N estão reservados para outra coisa. Então, se houver periodicidade ao redor do eixo Z, não houver nenhum semiplano, nenhuma cunha no seu problema, então o M vai ser inteiro. Se não houver essa periodicidade, o M não vai ser necessariamente inteiro. Beleza? E talvez por isso a gente devesse chamar, ao invés de M, chamar isso aqui de Mi. E deixar a letra M só para o caso do Mi ser inteiro. Acontece que todos os problemas que a gente vai resolver agora vão ter o Mi inteiro. Então acho que por causa disso até, e para não colocar mais um símbolo, acho que é por isso que o Harrington já chama isso aqui de M. Mas é só para deixar claro que esse M não é necessariamente inteiro. Ele só vai ser inteiro se houver periodicidade da sua resposta, da sua solução em torno do eixo Z. É aquela coisa, você sai de um ponto, dá a volta em torno do eixo Z e volta rigorosamente para o mesmo ponto. Então, para isso, não pode haver cunha, septus, na sua geometria. Neste nosso caso aqui, nesse sistema, a gente não vai resolver, embora a gente possa, mas a gente não vai resolver nenhum problema com cunha nem com septo. Mas a gente poderia, não teria problema nenhum. Falei pra caramba. Alguma pergunta? Beleza? Então, cuidado. Ó. Isso aqui faz o mesmo papel que o ni fazia antes. Só que o ni e o n agora estão reservados para as funções especiais que vão surgir daqui a pouco. Então, não havendo pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele termo, este termo daqui da equação de onda que eu tinha antes, e trocá-lo por menos m ao quadrado. E continuar com as manipulações. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Troquei esta derivada segunda por menos m ao quadrado. E aí, vamos continuar manipulando essa equação de tal maneira a obter termos que só dependam de R e termos que só dependam de θ, já que só sobraram estas duas coordenadas. Então, agora o truque é dividir esta última equação aqui, ó, dividir dos dois lados por seno ao quadrado de θ. Lembrando que aqui é zero, continua zero. E quando fizer isso, quando você fizer isso, você vai reescrever aquela equação desse jeito. Olha o m aqui, ó. Você vai reescrever desse jeito. E aí, repara, este termo só depende de R e o outro só depende de θ. E para isso acontecer, independente das coordenadas R e θ, só tem um jeito. É se isso for uma constante, e essa for a constante com sinal trocado, de maneira que a soma dê zero. E aí, no caso,
a constante é essa daqui. Eu falei que a letra Ni estava reservada para outra coisa. Aí alguém vai perguntar, por que não usou Ni ao quadrado, ou por que não usou raiz quadrada de Ni? Porque menos Ni que multiplica 1 mais Ni. É porque se você definir a constante desse jeito e rearrumar esta equação diferencial de acordo, alguém vai observar que esta equação de Legendre, cuja solução são as funções associadas de Legendre de primeiro e segundo tipos. E aí, por convenção, essas funções possuem dois índices. E a letra Ni é reservada para esse índice de baixo. Repara, se a gente tivesse usado a letra Ni aqui em cima, como foi antes, ao invés de M, o Ni teria aparecido aqui. E, na verdade, aqui aparece o Mi, que o Harrington resolveu chamar de M. Beleza? Então, este M veio cada variação em φ. E este Ni veio aqui da equação em relação a θ. Esta é a função associada de Legendre de primeiro tipo, e esta é a função associada de Legendre de segundo tipo. Elas não se comportam mais como seno e cosseno, embora elas oscilem, mas já não dá para dizer que isso aqui é o seno e que isso aqui é cosseno, e também não vamos combiná-las como a gente fez com as funções de Hankel. Ou vai usar as duas, ou vai usar uma delas de acordo com o que acontecer com a variação em θ. Caso particular dessas funções associadas de Legendre é o polinômio de Legendre. O polinômio de Legendre, a gente vai falar sobre isso mais tarde, é um caso particular da função associada de Legendre de primeiro tipo. No livro do Harrington, para não escrever essa coisa toda, ele usa a letra L. Ó. Então, a letra L no livro do Harrington representa uma combinação linear entre as funções de Legendre de primeiro e segundo tipo, cujo argumento não é θ, e sim cosseno de θ. Alguma pergunta, pessoal? A gente não vai explicar por que esta é a solução. O máximo que a gente vai fazer aqui no curso, daqui a pouco, se houver tempo, é mostrar, tirados de livros, né, algumas propriedades dessas funções de Legendre. Inclusive, para certos valores de cosseno de θ, esta função explode. Eu já vou adiantar. Ela explode toda vez que o argumento for mais ou menos 1. Ou seja, toda vez que o θ for 0 e ou π. Então, se o eixo Z faz parte do seu domínio, você nunca vai usar a função de Legendre de segundo tipo. Essa função de Legendre de segundo tipo só vai aparecer, por exemplo, quando a gente tiver os dois cones, um apontando para o outro. Foi um exemplo que eu dei há pouco. Se tivermos dois cones, repara que nem o θ igual a 0, nem o θ igual a π aparecem no domínio. Aí esta função entra. Em todos os demais problemas, só vai aparecer a função associada de Legendre de primeiro tipo. Mas nós vamos comentar isso daqui a pouco, tá? Ainda faltou a outra. Achou que terminou? Ainda não, ainda tem mais uma aqui, ó. A variação em relação a R. Então já vimos a variação em relação a φ, que é rigorosamente a mesma de antes, só mudou aqui a simbologia. Isso é uma novidade. Funções associadas de Legendre para representar a variação com θ. E a próxima transparência é a solução da variação em relação a R. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, agora a gente vai pegar esse termo que apareceu aqui
e substituir por esta constante, menos ni, que multiplica 1 mais ni. Então, repara que o m vai sumir e o ni vai aparecer junto com esse termo. Ou seja, a nossa solução vai vir também em termos desse ni. E é por isso que esse símbolo ni foi reservado, porque a equação que resta, ela pode ser escrita dessa maneira, e se você procurar, etc., vai ver que esta é uma equação de Bessel esférica. Ou seja, as soluções dessa equação são as funções de Bessel, mas não são as mesmas funções de Bessel de antes. Agora elas são chamadas funções de Bessel esféricas. E a notação é usar as mesmas letras J para a função de Bessel esférica de primeiro tipo, N ou Y para a função de Bessel esférica de segundo tipo, e o H para as funções de Hankel. Igualzinho como era, simbolicamente falando, igualzinho como era antes. Só que para não confundir, as letras usadas são minúsculas. Então é um J minúsculo, um N ou um Y minúsculo e um H minúsculo. E essas funções de Bessel esféricas têm ordem ni. Por isso que o ni foi deixado para depois e definido desta maneira aqui, ó. Para que essas funções de Bessel tenham ordem ni. E o ni pode ser inteiro, dependendo da situação. E quando o ni for inteiro, a gente vai trocar pela letra N. Ou seja, a gente vai mudar a representação da variação em φ, da letra N para a letra M, mas vamos manter nas funções de Bessel esféricas. Então, o ni e o N, caso esse ni seja inteiro, vão continuar representando as ordens das funções de Bessel, Neumann e Hankel. Só que elas não são mais aquelas funções de antes. Elas agora são outras funções, chamadas de funções de Bessel esféricas. E no livro do Harrington, ao invés de representar essa combinação, ele usa essa letra B minúscula. Quando aparecer a letra B minúscula, é para representar uma combinação de Bessel com Neumann ou de Hankel 1 com Hankel 2. E o argumento é K vezes R. K é nossa constante de propagação, 2π sobre lambda, se o meio não tiver perdas. K vezes R. Aqui não tem K índice ρ ou K índice R. Aqui não vai aparecer K índice R. Aqui não vai aparecer K índice θ. Aqui não vai aparecer K índice φ. Aqui vai aparecer M, Ni, e o K é o próprio K. Ou seja, KR é o próprio K. Não tem K índice φ, não tem K índice θ. Só tem um K, que é o K que multiplica R. Como ele é único, a gente não vai escrever K índice R. K índice R é o próprio K. Deixa eu repetir de outra maneira. Quando estudamos problemas em coordenadas cartesianas, apareceu K índice x multiplicando x, K índice y multiplicando y, K índice z multiplicando z. De modo que kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado era igual a k ao quadrado. Depois fomos para as coordenadas cilíndricas. Aparecia K índice ρ multiplicando ρ e K índice z multiplicando z. De forma que K ρ ao quadrado mais Kz ao quadrado era K ao quadrado. Mas repara, não apareceu um K índice φ. Ângulos não tem K associado. Os autovalores associados a ângulos são outros. É o Ni, é o M, é o N. Nas coordenadas esféricas, ficou só uma dimensão, R. Ou seja, aqui é KR vezes R. Onde KR ao quadrado é igual a K ao quadrado. Mas como KR é o próprio K, a gente não usa o índice R
para o K. Vai ficar só K vezes R. Alguma pergunta? Ou esse comentário só complicou? Vocês entenderam? Ou o comentário não foi pertinente e vocês têm alguma pergunta sobre esse comentário? Então não tem equação de separação de variáveis? Daquele jeito que a gente viu antes, não. Você vai continuar tendo equação característica para achar os autovalores, os modos, os termos do somatório. Mas não daquele jeito como era antes, de uma outra maneira. E aí só resolvendo os problemas para entender. Vai ser curioso, por exemplo, quando a gente lidar com o guia de onda cônico. Não vai ter frequência de corte. Ou seja, as coisas vão ficar um pouco diferentes. No guia de onda cônico, não vai ter frequência de corte, como a gente teve no guia retangular, no guia coaxial, no guia cilíndrico, no guia dielétrico. Lá tinha frequência de corte. Você tinha uma equação característica, transcendental, na maioria dos casos, onde, uma vez resolvida, você achava os valores do Carrot, por exemplo, né? E do Carrot você achava o KZ. E se o KZ fosse igual a zero, você tinha frequência de corte. Aqui isso não vai acontecer. Vai acontecer uma outra coisa que não dá para explicar agora. Só quando a gente resolver o problema. Beleza? Alguma pergunta? Então, prosseguindo, estas funções são funções de Bessel esféricas. Elas não são as mesmas funções que nós vimos antes, mas elas estão relacionadas às funções de Bessel que nós vimos antes. Tá? Nós não vamos explicar porquê, nem demonstrar, mas é possível mostrar que as funções de Bessel esféricas de ordem Ni são dadas em função das funções de Bessel usuais, de ordem Ni mais 1/2, multiplicadas por raiz de π dividido por 2 vezes o argumento, onde no nosso caso o argumento é K vezes R. Então você pode pegar as propriedades das funções de Bessel, que vocês têm no livro, e adaptá-las para as funções de Bessel esféricas. Ou, melhor, ir direto no capítulo do livro que trata das funções de Bessel esféricas. As funções de Bessel esféricas, geralmente, elas são tratadas num capítulo de livro separado das outras. Então, aí já vem todas as propriedades mastigadinhas, como a gente vai mostrar algumas daqui a pouco. Se houver... Não, vai ter tempo, sim. Beleza? Então, não se esqueçam que agora as funções de Bessel não são mais aquelas, são outras. Mas elas já estão programadas no MATLAB, já estão programadas no Matemática. Você tem livros, capítulos com isso tabelado. E se a ordem Ni for inteira, elas inclusive são mais simples do que as funções de Bessel propriamente ditas, como a gente vai mostrar daqui a pouco, sem demonstrar nada. Simplesmente a gente vai mostrar algumas propriedades, alguns exemplos, onde algumas dessas propriedades vão ser úteis na solução de alguns problemas que a gente vai estudar nas próximas aulas. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Eu tenho. A escolha a Bessel de primeiro tipo, segundo tipo, ou Hankel... Mesma coisa. Se R igual a 0, eu estou antecipando, tá? Ainda não falei, vou falar sobre isso mais na frente. Mas antecipando a sua pergunta, se a origem, agora não é mais o eixo Z, agora não é mais Rho, agora é R. Ou seja, se a origem R igual a 0 faz parte do domínio, a função de Neumann esférica e, consequentemente, as funções de Hankel esférica explodem. Então, você só pode usar função de Bessel esférica de primeiro tipo.
Se for uma cavidade formada por um condutor, uma esfera condutora no centro e outra esfera condutora fora, aí você pode usar combinação das duas. Pode não, você tem que usar a combinação das duas. Por exemplo, Bessel com Neumann ou Hanke 1 com Hanke 2. Se for um espalhamento, e você sabe que é um espalhamento de dentro para fora, você vai usar a função de Hankel esférica de segundo tipo. Como o nome já diz, esse bicho daqui, ó, quando R tender para o infinito, vai te dar uma frente de onda esférica. Enquanto que a função de Hankel propriamente dita, que a gente viu antes, te dá uma frente de onda cilíndrica. Esta função não é a função de Hankel que a gente viu antes, mas ela está relacionada à função de Hankel. Lembra, vamos só dar um exemplo, lembra que a função de Hankel, lá em coordenadas cilíndricas, quando o argumento ia para o infinito, essa função de Hankel, a amplitude, era proporcional a 1 sobre raiz de ρ, não era? 1 sobre a raiz do argumento. Repara, essa raiz do argumento agora vai vir multiplicada por outra raiz do argumento. Ou seja, quando o argumento da Hankel esférica for para o infinito, não vai aparecer 1 sobre raiz de R, vai aparecer 1 sobre R, onda esférica. Então, não é a mesma função de Hankel de antes, é outra. Mas elas estão relacionadas através dessa relação. Mas a escolha dos símbolos vai ser a mesma feita antes. Argumento 0 faz parte? Vai escolher a letra J. Espalhamento que vai de dentro para fora, vai escolher o H com o número 2, entendeu? O símbolo é o mesmo, mas são outras funções. Alguma pergunta? Ou seja, vocês estão vendo que é mais fácil do que parece. Vocês vão ver isso na medida em que a gente for resolvendo os problemas. Então, mantendo a notação do Harrington, finalmente, quando você tiver a sua solução da equação de onda escalar homogênea, você vai multiplicar e você vai acabar tendo um somatório duplo sobre todos os possíveis índices M da variação em φ. Agora o Ni não é mais a variação em φ, é a letra M. E os índices Ni, multiplicando todas as funções de Bessel esféricas, as funções associadas de Legendre, e, se for o caso, a combinação de seno e cosseno de Mφ. Se por acaso essa variação for contínua, ao invés de somatório, vai ter uma integral. Só que esta não é a solução que você põe na componente R do seu potencial vetor. O que você vai ter que colocar na componente R do potencial vetor? Alguém se lembra? RPC. Oi? RPC. Isso. A componente R do teu potencial vetor, independente de ser a solução TE ou TM, é isto daqui multiplicado por R. Lembrando que aqui, nessa nossa notação... Aliás, eu errei aqui, hein? Outro erro, hein? Por causa do cut and paste, ó, eu mantive o X aqui, ó. Na verdade, eu já devia ter trocado esse X por K vezes R, tá? Então, aqui no lugar do X, você deveria estar enxergando K vezes R. Foi o cut and paste de novo, ó. Então, o que você tem que colocar é esta solução multiplicada por R. Esta que é a solução que você vai colocar na componente R, ou do potencial vetor elétrico, ou do potencial vetor magnético. Aqui está certo, viu, pessoal? Aqui está errado e aqui está certo. Então, a solução que você vai colocar no potencial TE, no potencial vetor TE ou no potencial vetor TM, é isto daqui, só que multiplicado por R. E aí, por motivos mais ou menos óbvios, a gente não vai multiplicar por R, é melhor multiplicar pelo argumento todo. Então, a gente vai multiplicar por K vezes R. E aí, esse K você desconta daquelas constantes, daquelas amplitudes de sempre, né?
que a gente determina a partir do momento que as fontes estão definidas no seu problema. Se for um problema de guia ou de cavidade, esses coeficientes vão ficar para serem determinados numa outra disciplina, não nessa. Então, pessoal, alguma pergunta? Não se esqueçam disso. Isso é uma fonte de erro na hora de resolver problemas. Esta é a solução da equação de onda esférica, em coordenadas esféricas, perdão. Esta daqui é a solução F ou A que você vai pôr na tabela para achar as componentes esféricas do campo elétrico e do campo magnético. Então, toda vez, por exemplo, que tiver derivada em relação a R, cuidado. Ó. Aqui você tem um produto de duas funções que variam com R. A função de Bessel esférica propriamente dita e o termo KR, que você multiplica pelos motivos já explicados. Alguma pergunta? Bom, prosseguindo. Isso aqui já foi há mais de 100 anos que o pessoal resolve problemas em coordenadas esféricas. E na primeira metade do século XX, teve um russo que acabou fugindo, eventualmente, para os Estados Unidos, quando era mais jovem, o Shelkunov. E o Shelkunov, ele acabou indo trabalhar, depois de muitos anos, trabalhando nos laboratórios do Bell Lab. Tá? E ele resolveu diversos problemas de comunicação, manipulações das equações de Maxwell, trabalhou muito com teoria de antenas, junto com o Fries, aquele cara da fórmula de Fries, só que ele era o mais teórico, o mais cabeça. Escreveu livros de eletromagnetismo, livros de antenas, um cara bastante famoso, pelo menos da turma que trabalha com eletromagnetismo. Então, o Shelkunov, há muitos anos atrás, adotou uma notação que o Harrington segue. Tem uma notação que a gente não vê em qualquer livro. Vê no livro do Harrington e provavelmente vê também no livro do Balanis, porque dizem as más línguas que o livro do Balanis é uma cópia mal feita do livro do Harrington. É mentira, tá? São as pessoas, né, principalmente o Harrington, que não gosta do Balanis. Então, eles falam que é uma cópia do livro do Harrington. Então, essa notação você não vê em qualquer livro. Tá? Você vê no livro do Shelkunov, no livro do Harrington, todos aqueles que usam o Harrington como referência. Então, ao invés de você escrever o tempo todo função de Bessel esférica vezes o argumento, função de Bessel esférica vezes o argumento, o Shelkunov definiu uma função de Bessel do Shelkunov. E no livro do Harrington, para não confundir nem com a função de Bessel esférica propriamente dita, muito menos com a função de... para não confundir com a função de Bessel esférica, e nem com aquela função de Bessel propriamente dita, que a gente viu antes, ele usa a letra maiúscula ao invés de usar a letra minúscula, ele volta a usar a letra maiúscula, mas para não confundir com a função de Bessel, ele põe um chapeuzinho em cima. Então, isto daqui, ó, pode ser Bessel primeiro tipo, pode ser Neumann, pode ser Hankel, só muda a letra aqui, ó. Então, esta simbologia, letra maiúscula com chapeuzinho, é a mesma coisa que função de Bessel esférica, com a mesma ordem, com o mesmo argumento, multiplicado pelo argumento. E se você quiser saber a relação da notação de Shelkunov para a função de Bessel propriamente dita, é isso daqui, ó. Agora, o argumento, ao invés de aparecer no denominador da raiz quadrada, aparece aqui em cima por causa desse produto, ó. Então, repara, são 3 funções de Bessel. A função de Bessel propriamente dita, a função de Bessel esférica correspondente e a função de Bessel usando a notação do Shelkunov. Por que ele fez isso? Porque agora é isso que ele vai usar, ao invés disso, é isso que o Harrington vai usar na hora de representar as componentes R, dos potenciais vetores A e F.
E aí, na hora de tirar a derivada, o Harrington simplesmente vai e coloca uma minhoquinha aqui, ó. Ou seja, a derivada da função de Bessel, Strogonoff, é só colocar uma linha aqui, ou seja, representa a derivada que você tem que fazer, parcial, etc, etc. A notação fica mais fácil, entendeu? Mas na hora de implementar, o trabalho não some. Você vai ter que ter o trabalho de tirar as derivadas todas e implementar isso no computador. Mas para o livro, para a anotação do livro, fica mais fácil representar as derivadas parciais em relação a R utilizando essa notação, que é só você colocar a minhoquinha aqui toda vez que você tiver derivada em relação a R. Então, no livro do Harrington, derivada em relação a R, simplesmente, ou melhor, derivada em relação ao argumento, simplesmente você coloca o linha na função, e para o Harrington, o problema está resolvido, e para nós aqui também. Mas lembra que isso daqui, ó, é a derivada disto daqui. Ou seja, representa tudo isso aqui. Alguma pergunta? Não se esqueçam, para cada hora síncrona, agora mudou a linguagem, para cada hora síncrona, 2 assíncronas, tá? Vocês não vão pegar isso tudo de uma vez só. Vocês vão depois voltar e estudar, reler tudo isso aqui com calma. E fazer os exercícios. E de preferência fazer exercícios além daqueles sugeridos nas listas de exercício. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou prosseguir, se não me engano, agora falando das propriedades, algumas poucas propriedades das funções de Bessel esféricas. Alguma pergunta? Para a notação do Shelkunoff, a escolha vai ser a mesma. J, toda vez que você tiver a origem, ou apenas o J, a função de Bessel de primeiro tipo, toda vez que tiver a origem R igual a zero, pertencendo ao domínio. Espalhamento de dentro para fora, a função correspondente de segunda espécie, com o número 2 entre parênteses. As funções são distintas, mas a maneira de escolher segue a mesmo ritual. Então, usando a notação do Shelkunoff, essas vão ser as componentes R dos seus potenciais vetores elétrico e magnético. Então, cuidado, isso daqui não é mais a solução da equação de onda escalar homogênea. Para isso, você deveria dividir isso por K vezes R. Então, eu acho que na aula de hoje eu vou terminar falando de algumas propriedades das funções de Bessel esféricas, até porque elas lembram um pouco as funções de Bessel que a gente já tinha estudado antes, que vocês inclusive estão usando para implementar a primeira parte do trabalho. E aí na próxima aula eu vou começar falando sobre as propriedades, algumas propriedades associadas às funções de Legendre, tá? Então, eu peguei isso daqui do livro do NIST, que eu deixei disponível para vocês no Moodle, aquela tabela, aquele handbook, né, de funções matemáticas, que em princípio veio para substituir o famoso livro do Abramovitz. Então eu fui lá no capítulo 10 e peguei algumas poucas propriedades. A maioria talvez vocês não usem, algumas vocês vão precisar. Então aqui ó, a gente começa com o que já foi dito antes. É a relação entre as funções de Bessel esféricas, letra minúscula, ó, J minúsculo. Lembra que nesse livro, a função de Neumann não é definida pela letra N, e sim pela letra Y, é a notação dos matemáticos. Então, aqui é a função de Neumann, é só trocar o Y por N, e aqui as funções de Hankel. Aqui a ordem inteira
Então, quando a ordem for inteira, ao invés da letra Ni, é usada a letra N. Então, estão aqui as relações das funções esféricas com as funções de Bessel propriamente ditas e com aquelas de ordem negativa, que, caso a ordem seja inteira, ela é dependente, ela é linearmente dependente daquelas com ordem negativa, mas só que trocando, ó, J com Y, Y com J e por aí vai. E o motivo é esse argumento que aparece aqui fora, ó, essa raiz quadrada do argumento. No caso do inverso do argumento. Então, repare, isso daqui, ó, é uma relação que a gente não sabia, uma novidade aqui para a gente. Ó. Mas tem a ver com essa raiz quadrada, e não com a função de Bessel propriamente dita. Caso a função de Bessel esférica tenha ordem inteira, então nós temos relações, são muito parecidas. A forma delas é idêntica à que a gente já tinha visto antes. Se você tiver uma função de Bessel, não, minto, aqui é argumento negativo, não é a ordem negativa. Então, se a sua função de Bessel esférica tiver argumento negativo, você não precisa calcular de novo. É só pegar o resultado obtido para a função de Bessel com argumento positivo e multiplicar por -1 elevado à ordem. Se a ordem for par, o mesmo sinal. Se a ordem for ímpar, o sinal troca. Essas relações só valem para a ordem inteira. Toda vez que aparecer letra N no lugar do Ni, é porque aquilo só vale para a ordem inteira. E aqui, alguns gráficos. Estas propriedades são importantes. Então, estão aqui gráficos para a função de Bessel esférica de primeiro tipo, com ordens inteiras. 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. E, embora sejam funções diferentes, mas as propriedades gerais são muito parecidas com aquelas que a gente já viu para a função de Bessel de ordem inteira antes. Repara, todas as funções de Bessel, esféricas no caso, quando o argumento é 0, elas vão para 0. Todas, exceto a de ordem 0. Esse gráfico é infeliz, porque o cara trunca aqui, ó. Porque senão essas outras funções, essas curvas, iam ficar muito pequititinhas. Então ele truncou aqui. Só que aqui está dando a impressão que ele vai para o infinito. Não é verdade. Ela chega aqui em cima, ela curva. De tal maneira que essa função de Bessel esférica de ordem 0, quando o argumento é 0, ela tende para 1. Então todas as funções têm valor 0, exceto a de ordem 0, que vale 1 quando o argumento é 0. Tá? As amplitudes decaem com o argumento, não só por causa da função de Bessel propriamente dita, mas também por causa dessa raiz quadrada do argumento, do inverso do argumento que aparece aqui. Ó. Então, as amplitudes vão decaindo, mas repara, elas oscilam. Elas oscilam. Então, você tem infinitos zeros para cada uma dessas funções de Bessel, esféricas. E, consequentemente, também para as suas derivadas. Então, isso é algo que mais ou menos se assemelha ao que a gente viu antes. E, para as funções de Neumann, esféricas, de ordem inteira, mesmas observações, apesar de serem outras funções, mas repara, quando o argumento tende para 0, todas vão para menos infinito. Ou seja, quando a origem fizer parte do seu domínio, você não pode usar Neumann e, consequentemente, também não pode usar Hankel, a combinação de Bessel com Neumann. Só as funções de Bessel. Elas não explodem quando o argumento é 0. Bom, elas, depois de um certo valor de argumento, elas oscilam, como já era esperado. E isso vai também acontecer para as combinações entre Bessel e Neumann, ou seja, as funções de Hankel, esféricas. Antes de prosseguir
com mais algumas propriedades. Alguma pergunta? Então, prosseguindo. Aí temos aqui expansão em série para as funções de Bessel esféricas, sempre esférico, tá, pessoal? Eu vou esquecer de falar esférico, vocês se lembram. A ordem inteira, né? E casos particulares aqui, ó. Repara o seguinte, pelos casos particulares, no caso aqui é ordem 0, ordem 1, ordem 2, e com essas três, vocês conseguem criar a regra de formação. A regra de formação vai dessa daqui, ó. Reparem, quando a função de Bessel esférica tiver a ordem inteira, elas simplesmente são combinações de senos e cossenos do argumento, divididos por 1 sobre z, 1 sobre z ao quadrado, 1 sobre z ao cubo. Quanto maior a ordem, mais termos 1 sobre z elevado a n vão aparecendo. Então, repara, a função de Bessel esférica de ordem 0, até se você pensar que não há muita dificuldade em manipular senos e cossenos e dividir pelo argumento elevado a uma certa potência, elas, inclusive, têm uma representação muito mais simples do que as funções de Bessel propriamente ditas. São combinações de senos e cossenos do argumento, divididas, multiplicadas, né, divididas ou multiplicando esses termos, que dependem de 1 sobre z, 1 sobre z ao quadrado, 1 sobre z ao cubo, etc. E a regra de formação é essa daqui. Agora, isto só vale para ordem inteira. Para ordem real, para a ordem não inteira, é tão complicado quanto calcular as funções de Bessel anteriores. E aqui está algo semelhante para as funções de Neumann. Mesmos comentários. E, consequentemente, quando você juntar a Bessel com a Neumann para definir as funções de Hankel de primeira e segunda espécie, olha o que acontece. No lugar do seno e cosseno aparecem as exponenciais complexas. Olha lá. E aqui alguns casos particulares. Não estava no livro, eu coloquei no braço. Repara, a função de Hankel, no caso é tudo de primeira espécie, né? Quando a ordem é 0, é proporcional à exponencial complexa dividido pelo argumento. Se você passar para de segunda espécie, é simplesmente trocar o sinal da exponencial por menos. Aqui, ó, a sua onda esférica. A sua onda esférica, o fator de onda esférica, ele pode ser reescrito em termos da função de Hankel de ordem 0. Essa propriedade a gente vai utilizar mais adiante. Para outras ordens, desde que elas sejam inteiras, essas são as relações. Então, desde que a ordem não seja muito elevada, observe que manipular as funções de Bessel esféricas com ordem inteira é até menos trabalhoso do que as funções de Bessel propriamente ditas. Alguma pergunta? Então, essas propriedades, em particular esta daqui e esta daqui, a gente vai acabar usando mais tarde em 1 ou 2 problemas. Wronskiano, mesma coisa. Se você tiver lá uma função de Bessel multiplicando a derivada de outra, menos a outra multiplicando a derivada da primeira, mesma ordem, mesmo argumento, pode ter certeza que por trás tem um Wronskiano para simplificar a expressão. Tá? E aqui estão duas dessas relações. Tá? Esse I, cuidado com esse I, com esse K. Isso aqui eu até deveria ter tirado daqui, porque eu não defini essas funções. Vocês têm que se preocupar com essas duas aqui de cima, tá? J
y e h, as funções de Bessel esféricas propriamente ditas. Isso aqui são outras definições. Eu só agora estou prestando atenção, como a gente não usou essas definições, elas nem deveriam estar aqui. Relações de recorrência, como acontece para as funções de Bessel. Você também pode, por exemplo, reescrever a derivada de uma função de Bessel esférica através das funções de Bessel esféricas de ordem n-1 e n+1. Da mesma maneira como você também pode reescrever a função de Bessel de ordem n como combinação das funções de Bessel de ordem n-1 e n+1. E se aqui é usada a letra n, é porque isso só vale para valores inteiros de ordem, só para as ordens inteiras. Mas, por motivos parecidos, vocês também têm essas relações de recorrência para as funções de Bessel esféricas. E também, isso é importante quando você quer investigar o comportamento do campo, por exemplo, próximo da origem. Aí alguém pode perguntar assim, por que eu vou querer saber o comportamento do campo perto da origem? Vamos imaginar que o seu problema envolva um cone. E esse cone tem o vértice dele colocado na origem. R igual a 0. E aí você joga uma onda plana propagando em cima desse cone e você quer saber como é que é o comportamento do campo, da distribuição de corrente perto do bico desse cone. Então, você vai precisar de pegar as suas funções de Bessel e investigar o que acontece com a solução quando o argumento tende para 0. E está aqui, comportamento da função de Bessel esférica de ordem n é o argumento elevado à ordem dividido por esse fatorial duplo. Cuidado com isso daqui, Isso aqui não é porque você está espantado duplamente, não. É uma definição matemática. Fatorial duplo é definido dessa maneira, dependendo se o argumento é ímpar ou par. Se o argumento for par, você só multiplica os fatores, os termos pares. 2, 4, 6, 8. Se for ímpar, você só multiplica os ímpares. 1, 3, 5 e por aí vai. É uma definição. Por outro lado, você também vai querer saber o que acontece com o campo espalhado se você estiver muito longe. No caso, a função de Hankel esférica, segundo tipo. Como é que ela se comporta quando o argumento é muito, muito grande, quando o R tende para o infinito, na região de campo distante? Aqui, ela se comporta como esperado. Ela se comporta com E elevado a menos JKR dividido por R. Vezes essa constante aqui. No caso do N igual a 0, essa constante N é 0, essa constante é o J. Né? Como esse aqui é um livro matemático, ao invés de usar raiz de menos 1 igual a J, o livro usa raiz de menos 1 igual a I. Mas é o mesmo J que a gente geralmente adota nos livros de engenharia elétrica. E expansão em série, a gente não vai usar isso aqui no curso, mas se um dia vocês precisarem, aqui está a expansão em série dessas funções de Bessel esféricas. E se você combinar a Bessel com a Neumann, você vai ter a expansão em série para as funções de Hankel correspondentes. E se eu não estou enganado, as propriedades das funções de Bessel eu vou interromper aqui, e na próxima aula a gente vai falar das propriedades das funções associadas de Legendre. E aqui temos novidades, né? Porque é a primeira vez que essas funções aparecem aqui no curso. As funções de Bessel esféricas também, mas como elas estão relacionadas às funções de Bessel, talvez elas assustem menos. A novidade mesmo vai ser a tal da função associada de Legendre. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, ou seja, cuspir
propriedade, mostrar alguns gráficos para tentar convencê-los de que, em certos valores de θ, você não deve usar esta ou aquela função. A gente não vai provar nada, a gente simplesmente vai mostrar propriedades tiradas de outros livros, do livro original do Abramovitz e do livro do Arfken, que eu já até mencionei anteriormente, né, que é um livro bom, apesar do título assustar, mas é um livro bom para engenheiro. É um livro menos complicado, com uma matemática menos complicada, para engenheiro que precisa resolver, não importa se é eletricista, mecânico, engenheiro que precisa resolver problemas que envolvam matemática um pouco mais elaborada, matrizes, sistemas de coordenada, funções especiais, por exemplo. Então é um bom livro, já está na 7ª edição. O Arfken, que até já morreu, são os discípulos do Arfken, continuaram com a obra. A 7ª edição foi publicada em 2013. Então vocês acham isso com facilidade na internet. Eu vou encerrar a aula por aqui perguntando se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. De preferência, as primeiras perguntas em relação à matéria de hoje. Aí, se por acaso tivermos perguntas sobre lista de exercício ou trabalho, eu vou parar a gravação antes de responder para o arquivo não ficar muito grande. Alguma pergunta, pessoal? Não ter pergunta ou é muito bom ou é muito ruim. É muito bom ou é muito ruim? Muito bom é que todo mundo entendeu tudo. Muito ruim é que ninguém entendeu nada, não dá nem para fazer pergunta. Nenhuma pergunta? Então eu vou parar a gravação antes de fazer outra piada sem graça.